Fala aí, galera do Ranking, beleza? Vou fazer um vídeo aqui conversando um pouco sobre esse tema que está gerando bastante preocupação na população, que é o coronavírus. Então, o que é, quais são os possíveis impactos, algumas informações e dando enfoque naquilo que a gente sempre trata, quais são as lições sobre poder público desse assunto. Primeiramente, muita gente pergunta se o que afinal é um vírus, né? Vale a pena conceituar. Um vírus é uma entidade que não está muito claro se está entre um ser vivo ou não vivo. Porque um vírus não chega a ser nenhuma célula, né? Ao contrário de uma bactéria, que é um ser, um organismo de uma única célula completa, vírus é uma cápsula de proteína com DNA dentro. Em alguns casos não tem nem DNA, tem um primo do DNA, que é um RNA, tipo uma xerox do DNA. São de vários tipos, eles existem obviamente há bilhões de anos e podem ser letais ao corpo humano, eles não se reproduzem sozinhos, né? O vírus precisa entrar numa célula, ele meio que sequestra a célula, né? Aí ele usa o equipamento da célula, né? Os recursos da célula para começar a se reproduzir e copiar o seu DNA. Em algum momento ele mata a célula, ela estoura e ele solta um monte de vírus aí no organismo e assim vai passando de um para o outro. Dentre os tipos de vírus, muitos têm o coronavírus, que não é novo, ele foi identificado nos anos 60 já. Essas famílias de coronavírus têm há muitos anos, e toda essa polêmica atual aconteceu porque o vírus corona, assim como todos os vírus, ele está em constante mutação, então eles estão sempre se transformando, e surgiu na China, na cidade de Wuhan, inicialmente, uma vertente mais letal, mais contagiosa, que está causando um pânico grande. Aí já são quase 8 mil infectados, quase todos na China, por enquanto, no momento desse vídeo, né? Com cerca de um pouco menos de 200 mortes no momento desse vídeo. Quão preocupadas as pessoas deveriam estar com esse problema, né? Se você olhar do ponto de vista das notícias, das manchetes, as pessoas deveriam estar muito preocupadas, porque a manchete começa sempre sensacionalista, né? Anunciando, espalhando, batendo nisso, naquilo, mas não é a primeira vez que o mundo se preocupa com algum tipo de vírus ou uma doença. E se você olhar para as últimas 15 doenças que houve no mundo, a gente vai colocar aqui na tela alguns exemplos. Pode ser que estamos enganados agora, mas se você olhar o histórico das últimas décadas, o impacto real que as doenças fizeram, né, com as técnicas modernas de isolamento da área, de controle, de remédios, o impacto real é muito baixo. Então, às vezes, você olhando para os dados científicos, acalma um pouco em relação a ficar só olhando a manchete da mídia, etc. Existem duas coisas que tem que se preocupar quando se fala de um vírus ou uma bactéria, né? São duas dimensões. A primeira é o quão letal ela é, se ela é mais mortal ou menos, né? A taxa de mortalidade. E a segunda é o quão contagioso que ele é, né? Um vírus que é muito letal, mas é pouquíssimo contagioso, ele acaba morrendo sozinho. E o muito contagioso que não é letal, as pessoas pegam, depois passa, etc. E se você botar num quadro que foi divulgado aqui na tela, a gente está colocando para vocês, o coronavírus ele não é especialmente nem mortal, nem letal e nem contagioso. Então, pelas informações que a gente tem até agora, parece ser mais uma tendência como essas que a gente viu. Isso se dá até pelo impacto que o vírus teve na bolsa, né? Parece que é meio mesquinho, né, falar de grana, de bolsa, só que para muitas coisas práticas da vida, a bolsa acaba significando mais do que as manchetes de jornal, né? Porque a manchete de jornal, a tendência do ciclo é ser extremamente sensacionalista, né? Para vender notícia, para vender clique, então não necessariamente a manchete segue o risco real. Já a bolsa, ela reflete as expectativas futuras de gente que está botando dinheiro nisso, né? Os analistas, os investidores, os poupadores. Então, quando você imagina que vai ter um negócio que realmente vai ter um impacto muito grande, né, que vai ter muita gente morrendo, muita gente ficando em casa, desabando o consumo, se o cara acha que a longo prazo vai ter um impacto, as ações caem, porque ele espera que as empresas vão começar a ir pior. Como as ações demonstraram pouca movimentação relativamente ao que aconteceu nas outras crises de epidemias, você acaba deduzindo que vai ser mais ou menos na mesma linha. Vale a pena até fazer um comentário usando esse tema da bolsa, né, mais como um sinal, um termômetro de impacto real, humano, econômico, em todas as outras crises passadas, as 15 crises que houve, estamos colocando aqui na tela também para vocês, após 6 meses e após 12 meses, de modo geral, a bolsa volta a subir, sinal de que já passou o problema e acabou
ficando resolvido. Isso não significa de forma alguma que tem que relaxar e deixar de cuidar do vírus, não, tem que cuidar, mas sem pânico, esse que é o importante. E isso nos leva a observar com bastante admiração, a princípio, a forma como a China se comportou e atuou nesse problema. O governo central demonstrou aparentemente bastante competência, né? A gente viu o caso, foi muito divulgado, do hospital feito em menos de uma semana. Imagina que lá os caras tinham um terreno vazio, uma semana depois tinha um hospital funcionando para cuidar dos doentes. Já no Brasil, acho que ia demorar 5 anos, você não ia nem ter o alvará para poder construir. O que nos leva para um tema importante, que o ranking sempre bate, né? O Estado tem que ser eficiente, tem que ser competente. Quando a gente vai na China, isso eu posso dizer por experiência própria, eu vou há 20 anos para a China, já fui quase mais de 30 vezes, já fui para a China, conversei com o pessoal lá, observei o sistema. Quando você fala para um chinês que no Brasil um funcionário público é proibido de ser demitido, que é praticamente impossível você demitir um funcionário público incompetente, né? Professor ruim, um médico ruim, um engenheiro ruim, você não consegue demitir o cara, o chinês fica de cabelo em pé, ele acha que a gente é louco, ele acha que a gente é os ETs, né? Como assim? O governo tem que ser eficiente, tem que ser composto por pessoas altamente qualificadas. E isso é um ponto que no Brasil ainda estamos muito longe dos países desenvolvidos e da China, onde você tem lá realmente uma meritocracia em que os bons, de modo geral, são promovidos. A reforma administrativa que está vindo aí, está no radar do governo, vai endereçar em alguns aspectos isso. Então a gente tem que apoiar o fim da estabilidade do funcionário público, apoiar, premiar e valorizar os melhores. Se continuar com as regras como estão hoje, a gente vai ter muito pouca chance de melhoria. Então o governo eficiente, que foca as coisas realmente importantes, consegue lidar com catástrofes e crises, ao contrário do que acontece hoje no Brasil, né? Um governo sobrecarregado de 1001 tarefas, fazendo praticamente tudo mal feito, né? Não conseguindo executar nada bem feito. Não vai entregar o bem-estar que a população precisa. E a segunda lição, pessoal, na nossa opinião, é que esse episódio ele deixa muito claro que hoje em dia existem muitos problemas que são globais, né? Existem correntes políticas que focam mais no nacionalismo, né? Desencana do mundo, esses órgãos internacionais, vamos cuidar só do nosso e vamos se fechar para o mundo. E esse surto novo de coronavírus, etc., mostra que não é assim. Esse é só mais um exemplo, né? Tem questões ambientais, tem questões de comércio internacional e a questão de saúde pública é mais um exemplo de que tem certas coisas que têm que ser tratadas de forma global. Então o Brasil tem que estar inserido, tem que estar participando da mesa de negociação, dos organismos internacionais. Aqui no caso você tem a OMS, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, emitindo alerta global, despachando equipes médicas para os lugares mais sensíveis e que têm menos capacidade de cuidado. Que não adianta nada ficar aqui no Brasil fechadinho e falar, não é com a gente, de repente o mundo inteiro, os países africanos, por exemplo, Sudeste Asiático, países que têm pouco recurso de saúde pública, começa a espalhar esse surto e não tem hoje em dia como fechar as fronteiras definitivamente. As pessoas vão e vêm, esse é o mundo moderno. Então, se você não atacar os focos de doença com equipes internacionais e organizações globais, o problema da doença não tem como ser resolvido. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.